Olá, bem-vindos a mais um vídeo sobre probabilidade. Nesse vídeo, nós vamos verificar como é possível fazer cálculos de probabilidade de uma variável que siga a distribuição normal, utilizando funções, utilizando fórmulas pré-programadas dentro da planilha eletrônica, no caso aqui, o Microsoft Excel. Então, nós vamos usar aqui um expediente, né, esse arquivo aqui, que a gente tem disponível, binomial normal Excel, ele está disponível na minha página na internet. Você pode procurar na página www.inf.us.br/tiomarcelo. Nessa página, você tem disponível um link direto para os vários arquivos de dados que eu disponibilizei no meu canal no YouTube. Ok? Muito bem. Vamos imaginar que uma variável siga uma distribuição normal com uma determinada média e um determinado desvio padrão. Eu posso arbitrariamente definir, por exemplo, que eu estivesse fazendo um estudo sobre a altura de homens adultos, tivesse uma média de 180 centímetros e um desvio padrão de 10 centímetros. Muito bem. Imagine vocês que eu gostaria de encontrar a probabilidade de selecionar ao caso dessa população que tem essa distribuição normal, com essa média, esse desvio padrão, um homem que tivesse uma altura entre 172 centímetros e 191 centímetros, por exemplo. Eu vou calcular a probabilidade de encontrar uma pessoa, um homem adulto com essa altura, nesse intervalo. Como é que eu faria para encontrar isso utilizando a distribuição normal? Bom, eu poderia fazer uma conversão na distribuição normal, utilizando a variável z para converter para normal padrão, etc. Mas eu posso fazer isso direto no Excel, porque o Excel tem uma função pré-programada dentro dele que possibilita obter a distribuição acumulada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou obter o valor da distribuição normal acumulada até o valor de 191 e subtrair a distribuição acumulada até o 192. Fazendo a subtração, eu vou obter exatamente a probabilidade de estar dentro desse intervalo. Como é que eu faço isso? Essa função está pré-programada dentro do Excel, posso encontrá-la? Sim. Se você vier aqui em Fórmulas, mais Funções, Estatística, nessa versão que eu estou trabalhando aqui, que é o Excel 2010, você tem essa função aqui, ó, distribuição norm n. Retorna a distribuição normal da média e do desvio padrão especificados. Então, eu posso especificar os valores e fazer esse cálculo. É isso que eu vou fazer aqui. Eu vou chegar, colocar esse resultado. Qual é o valor de x que eu estou procurando? O valor acumulado até o limite superior. Então, vou pegar esse valor aqui até o conteúdo aqui da célula 191. Da célula B6, que é 191. A média, eu vou pegar o valor lá de cima, que está definido, na célula B2, que é o valor 180. O desvio padrão, que eu pego aqui, então, na B3. E cumulativo, sim. Nesse caso, pessoal, preste atenção, não dá para utilizar o falso, nesse caso, porque uma variável aleatória contínua, ela não tem a probabilidade dela assumir valores aqui exatamente nesse valor 191, é nula. Então, nós temos que trabalhar sempre com valores acumulados, com intervalos de valores. Então, a gente tem que colocar aqui verdadeiro. Então, a probabilidade acumulada até 191 centímetros, por uma média 180, no desvio padrão 10, é de 86. Certo? Eu tenho essa expressão aqui. Então, isso é acumulado até o 191. O que eu vou fazer agora? Essa fórmula, do jeito que ela está aqui, ó, ela não resolve o problema. Reparem, porque eu não descontei o que tem acumulado até o 172. Se eu quero encontrar a probabilidade entre os dois, eu tenho que descontar a probabilidade acumulada até o 172. O que eu tenho que fazer, então? Eu tenho que subtrair, de novo, da função dist norm n, pegando que valor agora? Pegando o valor 172, para o valor de média, também 180, lá da célula B2, para o valor de desvio padrão da célula B3. E também, novamente, vou colocar o valor verdadeiro. E agora sim, o Excel apresenta a probabilidade já com
as devida operação necessária. Ó. Ele faz a distribuição, calcula a distribuição acumulada até o 191, conteúdo da B6 aqui, e subtrai a probabilidade acumulada até o 172. A diferença entre essas duas, lembre-se que até o 191 era cerca de 86% e até o 172 era cerca de 12%, então o resultado aqui ó, dá 0,65. Essa é a probabilidade de encontrar uma pessoa, selecionando ao acaso uma população, distribuição normal, média 180, desvio padrão 10, com altura entre 172 e 191 centímetros. Muito bem. Uma outra abordagem que a gente usa bastante em distribuição é tentar encontrar, aqui a gente forneceu os valores da variável e calcular a probabilidade, mas também é interessante fazer o caminho oposto. Você fornecer o valor da probabilidade e querer encontrar o valor de x associado à variável. Nós vamos mostrar dois caminhos para fazer isso. Um caminho é usando a normal padrão. A gente vai encontrar o valor associado a esse 0,025 na normal padrão, e aí obter o valor de x para uma operação bem simples, ou a gente pode encontrar esse valor direto através daquela função distribuição normal. Como é que nós vamos fazer isso aqui? Bom, a distribuição normal padrão ela é uma normal cuja média vale 0 e o desvio padrão vale 1. Essa função está pré-programada dentro da maior parte dos programas do Excel, certo? Mas ela funciona da mesma forma que a gente utilizou essa aqui. Ela funciona de forma acumulada, do menor valor dos valores negativos até o valor positivo. O que nós estamos procurando aqui? Nós queremos encontrar um valor de x que define os 2,5% maiores valores do conjunto. Então, se x é maior que x3, a probabilidade disso acontecer é 0,025, esse z3 vai ser positivo. Se é maior que 0, vai ser à direita na fórmula da distribuição normal. Bom, então como é que eu faço isso aqui? Bom, a probabilidade acumulada, então, até o x3 vai ser igual a 1 menos esse valor aqui. Então, acumulada até o x3, eu tenho 97,5%. O que eu posso fazer, então? Esse valor z3 eu posso encontrar ou na tabela da distribuição normal padrão, ou eu posso obter aqui pelo Excel. Como? Em funções estatísticas, se eu vier aqui embaixo, nas funções inversas, aqui, ó, tem essa função aqui chamada innormp.n, nessa versão que eu trabalho aqui, que é o Excel 2010. Observa ali, retorno inverso da distribuição cumulativa normal padrão, que possui uma média 0 e um desvio padrão 1. O que eu vou fazer, então? Ela só precisa de um argumento, que é a probabilidade acumulada. Que no caso aqui, pessoal, como é acumulada, eu tenho que usar o 0,975. Então, venho aqui e seleciono esse valor. Observe que ele já me dá o resultado praticamente 1,96. Se você for procurar na tabela normal padrão, isso vai ser 1,96. Ou seja, esse valor x3, se tiver acima dele essa probabilidade 2,5% e abaixo dele, então, 97,5%, significa que ele está a 1,96 de os padrões acima da média, esse valor do z aqui. Como é que eu posso achar, então, esse valor do x3? Eu posso fazer uma fórmula da seguinte maneira. Você vê isso em qualquer livro de estatística. Eu faço a fórmula, pego a média e vou somar com o produto, posso abrir um parênteses aqui, desse valor do z3 calculado, multiplicado pelo desvio padrão. Então, qual é esse valor que define os 2,5% maiores? É a altura de 199,6 centímetros. Eu poderia obter esse resultado diretamente? Sim. Como é que eu faria isso? Talvez vocês tenham percebido isso. Vamos dar uma olhadinha aqui do lado. Ó. Estatística. Vocês olharem ali, vocês vão ver aqui. Tem a norma IPN, mas tem também essa aqui, ó, que retorna o inverso da distribuição cumulativa para a média e o desvio padrão especificados. Então, eu posso pegar esse valor direto. Como é que eu faço isso? Clicando aqui, a probabilidade, como é acumulada, né? Eu devo usar esse 0,975. A média, eu estabeleço que é esse valor aqui, o 180 da célula B2. O desvio padrão
esse valor aqui e ele me dá o resultado igual. Então, as duas maneiras nós podemos resolver o problema facilmente, sem maiores dificuldades. Encontrar esses valores limites aqui. Isso aqui, por exemplo, esse procedimento aqui, é o procedimento que muitas vezes é usado para definir uma nota de corte no vestibular, uma nota de corte no concurso público. Só tem vaga para 2,5% dos candidatos que se qualificaram, conseguiram a pontuação necessária para participar do processo seletivo. Muito bem. Então, qual vai ser a nota de corte que vai definir quem vai ser classificado? Então, você define, só tem vaga para 2,5% deles. Ótimo. Então, a gente encontra os valores aqui, ó, seria esse valor. Ou, por exemplo, eu só quero os 2,5% mais altos. Então, qual é a altura de corte que define isso? 199,6 centímetros. Nós podemos fazer uma análise para o lado de baixo também. Por exemplo, eu defino os 2,5% menores. Eu posso encontrar a inversa de Z por aqui, vocês vão ver. Vamos usar o mesmo raciocínio. Agora, como está acumulado até o x4, eu não preciso fazer nenhuma operação. Eu venho direto na função, função inversa inv norm pn, e coloco direto esse valor, que dá o valor de z negativo. Por que dá negativo? Porque esse valor é menor. É um valor pequeno, a probabilidade pequena, está abaixo da média na distribuição normal. Então, tem que ser um valor de z, a normal padrão, que tem média 0 e o padrão 1, tem que ser um valor menor do que 0. E o x4, raciocínio análogo. Eu pego aquela média, somo, isso mesmo, somado. Somado. O procedimento sempre é esse. Multiplicando o Z4 pelo valor do desvio padrão. E aí a gente encontra que a altura que define os 2,5% menores é 160,4 centímetros. E da mesma forma, eu posso pegar esse valor diretamente pela outra função que a gente tem disponível, que é a inv norm n. A probabilidade eu defino aqui que é o 2,5% da B19. A média, buscamos lá em cima o 180. E o desvio padrão, o 10. E aí temos o resultado exatamente igual a 160,4. Certo? Então, as probabilidades que vocês quiserem encontrar usando a distribuição normal padrão, vocês podem fazer todos os cálculos usando a planilha eletrônica. Agora, o que eu recomendo sempre é que vocês estruturem os cálculos antes. Façam aqueles famosos desenhinhos que a gente vê em todo livro de estatística e de probabilidade quando está descrevendo a distribuição normal, para que possa construir as fórmulas de forma apropriada. Tá bom? Obrigado. Até a próxima.